Você sabe o que é ser catador de lixo? Bom, para quem não sabe, eu vou falar o que é ser catador de lixo. A minha rotina é o seguinte: eu saio de manhã cedo, né? Arreio meu cavalo na carroça e saio na cidade, catando de lixeira a lixeira, né? E tanto faz estar chovendo ou fazendo sol, a gente tem como determinação a obrigação de exercer uma profissão que a gente faz, né? Que é uma profissão de catador sem ser reconhecido. É uma profissão difícil, né? Cansativa e muito sofredora. Eu sou o pai e a mãe dos meus meninos, né? Sustento eles todos, né? São 4 e a gente tem como obrigação de assumir a responsabilidade como pai, né? As diferenças entre as pessoas existem desde que o mundo é mundo. Mas o que pode ser feito para que isso seja amenizado? O compromisso é de todos, sobretudo daqueles que, por um motivo ou outro, estão em uma condição mais confortável no mundo. Eu tenho orgulho do trabalho que eu faço como catador. É uma profissão, fazer que no outro não é bem valorizada, mas dá para me sustentar minha família conforme a situação. Eu não tenho muita ideia da responsabilidade social, não tenho muita noção não, mas eu acredito que a pessoa tem que ter... a gente ouve falar aí, é que uma empresa tem sua atividade e através dessa atividade ela tem que prestar um serviço como se fosse uma saída para ela abaixar os impostos dela, né? Então eu acredito que ela tem que investir um pouco do lucro dela na atividade social. As empresas elas notaram que elas têm responsabilidade social no sentido em que elas estão transformando determinadas realidades sociais, para bem ou para mal. Na responsabilidade social, o conceito, o basicão lá, é você conduzir os seus negócios de maneira ética e transparente e mantendo relações éticas e transparentes com todos esses públicos que a empresa se relaciona. Aí vem comunidade, sociedade, governo, fornecedores, clientes. Eu acho que todas as pessoas e todas as empresas precisam ter responsabilidade social e ambiental. Nós temos que trabalhar essa visão de responsabilidade social e ambiental, chamar de responsabilidade socioambiental, quem sabe, garantindo que as ações econômicas, a produção da reprodução da espécie humana conserve, né, engendre em conservação e garantia da qualidade dos recursos naturais para a sociedade. Como responsabilidade social, a missão de promover socialmente os catadores de lixo passa também por um impacto nas questões ambientais. Por quê? Historicamente no Brasil, o segmento de trabalhadores que iniciou essa questão ambiental, o cuidado com a questão ambiental, sem mesmo ter consciência dessa característica no seu trabalho, foram os catadores de material reciclado. Eu entendo hoje que a verdadeira responsabilidade social é esse compromisso que a sociedade tem, principalmente as organizações, de orientar essas pessoas, ajudar essas pessoas como fazer. A fome dói, né? Porque é uma coisa que eu já passei fome, né? Tenho mais ou menos uma noção de o que é a fome e por isso que a gente obriga mais se acha mais na necessidade de trabalhar e acordar cedo, amanhecer o dia e correr atrás do seu ganha-pão do que se ficar de boca aberta aí esperando que caia do céu, que ninguém vem deixar nada pra ti, não. Aí eu morava na rua, né? Eu saí de casa com 12 anos, né? Quando tinha com idade de 5 anos, minha mãe me deu. Em 79, meu pai foi me buscar lá na casa onde eu tava. Se separou dessa mulher, aí ele se juntou com outra que não tava dando certo, e isso era me batendo e tudo, aí eu resolvi sair pro meio da rua
E aí a gente na rua não tem nada, né? A gente dormia nas calçadas, juntando mais outros meninos na rua lá em Fortaleza. Tinha um dia que a gente chegava na mercearia, eu desce pra pedir uma comida, uma coisa, e ninguém dava. Então a gente roubava para poder matar a fome, né? O destino quis só minha paz de um sonhador. Aquele sonho meu de um olhar de ternura. Quem que mesmo sonho. Fome humilha o homem. O homem que está sujeito à condição de fome, ele é um homem humilhado, ele é afastado da sua dignidade. A fome alcança o espírito do homem, denigre o espírito do homem, porque afasta dele a condição primeira, que é o direito à vida. Hoje nós temos 840 milhões de pessoas no mundo que passam fome. E temos também 2,5 bilhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de $2 por dia, menos de R$4 e pouco por dia. A fome não está diminuindo no mundo, a fome está aumentando, porque a concentração da renda, da produção e do consumo no mundo são brutais. A miséria está associada ao crescimento, ao inchaço populacional. Por quê? Nas cidades, essas pessoas não têm chance. Antes de eu começar a trabalhar na profissão de catador, eu conhecia o lixo como um resto que não tinha proveito, que tudo que jogava fora era jogado no lixo e não tinha proveito. Aí quando de 2000 pra cá, foi quando eu fiquei desempregado e comecei a trabalhar coletando material. Aí foi onde eu vi que o lixo não é só o resto que a sociedade joga fora, que não tem proveito. É o sustento da família da gente, que a gente ganha catando esse lixo que muitos acham que não tem proveito, mas é o que a gente mata a fome da família da gente, é com esse material. O lixo já representa uma ameaça à vida, porque ele significa muito dessa nossa sociedade do desperdício. Tem tanta coisa dentro do lixo que não podia ser lixo. O conceito de lixo é tudo aquilo que você não usa, o que não tem utilidade mais, você joga fora, né? Você descarta. Que já, para mim, caiu por terra há muito tempo. Muitas pessoas ganham dinheiro com lixo. Talvez por isso a gente tenha uma dificuldade tão grande de incluir o catador e de formar cooperativas de reciclagem de lixo. Lixo é uma questão que implica razões administrativas, ambientais, razões econômicas, razões sociais. Uma gestão responsável do lixo, ele se traduz em preservação do meio ambiente. E também essa gestão responsável do lixo pode significar inclusão de homens e mulheres que hoje são considerados inempregáveis. Coleta seletiva de lixo, no conceito mesmo, é você separar plástico, papel, vidro, metal, né? Mas isso aí, às vezes, a pessoa pensa, vai dar muito trabalho. Então, separa o orgânico e o seco. É importante para a gente essa separação desse material da comunidade. É só a comunidade ter a consciência de separar o material e deixar nas lixeiras no horário que a gente vai fazer, que não tem. Todo mundo já tem um horário que o carro do lixo passa coletando o material. A coleta seletiva também tem esse viés econômico, de renda, de cooperativismo, de economia solidária. Então a questão da seleção do lixo, da coleta e seleção organizada do lixo, é um processo de educação social que tem que receber maiores investimentos. A coleta seletiva no Brasil é quase nada. Eu creio que no Brasil como um todo a coleta seletiva não chega a 1% do lixo domiciliar e comercial produzido. Se não houver um trabalho de conscientização, uma seleção nisso que a gente está falando, que era considerado lixo, e agora é resíduo, é matéria-prima para outros setores da sociedade, se não houver esse entendimento, nós não temos onde guardar, onde jogar
esses resíduos que são produzidos em escala muito grande. Se você tiver um bom processo de separação e depois de processamento do lixo numa usina, você pode reduzir o lixo em mais de 80%. Podemos chegar a uma amostragem ainda mais precisa. Raptamos 6 sacos de lixos na porta de residências diferentes. E vamos fazer um teste laboratorial. Pegamos cada sacola de lixo e separamos tudo e chegamos a uma conclusão numérica. Quase tudo pode ser reciclado. Sendo assim, se no mundo existem quase 6 bilhões de pessoas e 85% de todo o lixo, segundo esta amostragem, pode ser reciclado, então a natureza poderia ser poupada de 5,1 bilhões de quilos de lixo por dia. Sem contar o que deixaria de ser extraído da natureza devido ao reaproveitamento desse lixo e a economia de energia. A reciclagem é a transformação do material para dar reutilidade no material novamente, para não se ter essas indústrias ter a preocupação de ter que se ir buscar mais material na natureza para transformar em outras embalagens para ter mais gasto, mais degradação no meio ambiente. A reciclagem é o segundo momento desse processo de seleção. É onde aquilo que é considerado lixo vira riqueza novamente. E esse processo de reciclagem também tem que incluir essa população que historicamente já vem manejando lixo, que são os catadores de lixo. A reciclagem é uma atividade econômica que está crescendo. Inclusive aqui dentro da Federação das Indústrias, nós já temos aí associações de empresas da área de reciclagem. A reciclagem, para mim, não é um negócio do futuro, é um negócio de agora, né? Nós não temos futuro se ela não se implementar imediatamente. Talvez a única saída para o planeta, para o número absurdo de lixo que a gente produz por dia. A reciclagem vem nesse sentido, ela pode dar uma resposta a esses problemas primários, pode ser uma fonte de renda, pode ser um fator de cooperativismo e pode ser um fator de integração numa comunidade. A reciclagem no Brasil, o que se faz, se deve principalmente a essa legião de heróis que são os catadores de lixo. Os catadores de lixo respondem aí pela reciclagem de uns 30% do plástico, uns 20% do papel e do papelão, em torno disso também do vidro. Mas fazem isso por conta própria. O dinheiro é bom porque a gente depende dele para sobreviver, né? Se a gente não tiver o dinheiro, a gente não compra nada para a gente comer, né? E se para a gente conseguir ele, a gente tem que ralar bastante, mas faz parte da vida, porque com ele a gente tem um objetivo, comprar alguma coisa, comprar uma casa para você morar, comprar um carro para você andar, se teu filho pedir alguma coisa, você ter condições de comprar, é bom, né? Se a gente tivesse como sustentar a família da gente sem ter que ganhar esse dinheiro, esse papel que é tão valioso, que a gente não tem acesso fácil a ele se não for bem trabalhado mesmo. Eu vejo no dinheiro um remédio para muita coisa importante. O dinheiro é capaz de levar para esse catador de lixo acesso ele a um processo de educação para o trabalho, protegendo ele das condições degradantes. Eu vejo que o financiamento pode significar para ele um espaço próprio para ele trabalhar e garantir renda maior. Então, o dinheiro, ele sendo administrado de forma responsável, ele é muito positivo, muito vantajoso. Com dinheiro você não compra qualidade ambiental, com dinheiro você não compra a permanência do ser humano ou a garantia da produção de recursos naturais no planeta Terra. Não tenho restrição ao capitalismo e ao dinheiro, eu tenho restrição quanto ao uso que o homem faz do dinheiro. Se o homem usa o dinheiro para excluir e beneficiar poucos, o problema é da gestão do dinheiro e não do dinheiro em si. O trabalho é uma atividade que todo ser humano, se todo ser humano tivesse a dignidade
exercer, pelo menos essa palavra trabalho, que a maioria de muitos seres humanos hoje passa fome, passa necessidade porque não tem um trabalho. E o trabalho é essencial para o ser humano. Através do trabalho você tem essa oportunidade de exercitar as suas potencialidades. Bendito seja o trabalho. Eu acho que trabalho é uma bênção de Deus. Talvez não haja nenhum outro trabalho mais digno do que trabalhar com o lixo. Quer dizer, sem ele, a sociedade estaria perdida. Quer dizer, se não houvesse pessoas capazes de trabalhar com lixo, seja como catador, seja na limpeza urbana, seja na reciclagem, a sociedade viveria emporcalhada. A perspectiva do homem que trabalha no lixo hoje depende de um esforço social para que ele tenha resgatado a sua dignidade. Porque o lugar do homem não é no lixo se misturando a ele, mas é através do lixo conseguindo melhores condições de renda, com trabalho protegido, seguro, saudável e com uma renda adequada às suas necessidades e à de sua família. Sem dúvida nenhuma, a organização em forma de cooperativas, o apoio da iniciativa privada a essas iniciativas vai garantir o quê? Dignidade. Vai garantir que esse indivíduo se insira ou se reaproxime da sociedade que ele, de alguma maneira, em algum momento, se afastou. Vida para mim tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida dos bichinhos, formiguinhas. Tá tudo junto, né, com a planta. Porque aí se a gente tem esse conceito de vida como algo que pode ser compartilhado, acho que vida é isso, compartilhar. O que é a vida para um catador de lixo? Qual o futuro que se pode ter dentro de um aterro sanitário para si e para seus filhos? A visão de um homem revirando lixo, se igualando a um animal que retira do lixo também a sua comida, a sua subsistência, é muito triste. Mas essa visão pode ser transformada. Aquele homem que está ali naquela condição pode ter um resgate à sua condição humana e à sua condição de dignidade. Você morar bem, você viver bem, tudo isso eu acho que é dignidade. Você ter um trabalho é dignidade, você ter sua própria casa é dignidade. O humano? Todo mundo que não encaixa no conceito de ser humano hoje, né, que são aversões, aberrações da sociedade, enquanto você não incluir, dar dignidade de fazer políticas públicas para essas pessoas, com certeza o nosso futuro vai ser uma coisa bem terrível. O ser humano é complicado, né? O ser humano é uma criação multifacetada. Uma espécie animal que acabou dominando o planeta, né, dominando todas as outras espécies de um modo ou de outro. O Hélio Pellegrino, que era um grande psicanalista, se perguntava isso. Para que a natureza inventou o ser humano? Para que ele serve? Porque nas cadeias da natureza ele serve para muito pouco. Então dizia o Hélio que a natureza inventou o ser humano para se ver. A natureza precisava ser vista, então ela criou o ser humano e a consciência humana. Só que essa consciência está muito precária. Nós temos já claramente definidos e comprovada a mudança de temperatura, mudanças no clima, no planeta, de um modo geral. Isso implica alterações sérias em todas as circunstâncias. O mundo vai ser pior do que agora porque hoje em dia a gente já está na dificuldade que a gente vê hoje o clima está quente. Uma hora tá frio, quando tá fé dá um pé de vento aí numa região aí que devasta casas e muitas coisas, né? Se nós não aprendermos a respeitar limites, se nós não conseguirmos reformular os nossos padrões de produção ou de consumo, a humanidade irá de crise em crise cada vez mais grave, ameaçando a sua própria sobrevivência. Eu acho que a gente pode esperar uma iniciativa um pouco mais consciente do poder público e das empresas, porque a situação se tornou emergencial, né? O ser humano tem o grande poder e a grande missão de decidir nesse momento o que vai ser, qual é o destino que a gente vai ter para o planeta Terra. Tem futuro sim e depende, acima de tudo, de nós, de cada um de nós.
Quem é o homem que cata lixo hoje? É um homem que não teve respeitado a sua condição de cidadão, é um homem que não teve acesso à educação, não teve acesso à saúde, mas que traz em si uma mensagem muito grande para todos nós, que apesar de todas as ausências que ele sofreu por parte do Estado e da sociedade, ele teima em ser digno e honesto pelo trabalho. E este valor da honestidade e da dignidade que esse homem preserva no lixo é a grande mensagem para todos nós.